Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, nossa aula do dia 18 de novembro, né, quarta-feira, de Planejamento e Gestão da Qualidade. Hoje, o tema da nossa aula de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês. Nós vamos falar de um assunto muito importante, né, principalmente nessa época que a gente está vivendo aí de pandemia. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, a proposta da aula de hoje, né, é a gente comentar aí sobre plano de contingência. O que seria esse plano de contingência? E quando que deve ser usado? E como que deve ser usado? Bom, a gente sabe que, por exemplo, por maior cuidado que nós temos na gestão da qualidade, ou na gestão de um modo geral, assim mesmo nós estamos sujeitos a ter ocorrências indesejáveis, né? Muitas vezes acontece. Às vezes por negligência também da empresa, outras vezes por fator, né, que foge ao controle da empresa. Então, isso às vezes acontece. Quando é por negligência, é uma questão que tem que ser analisada para que futuramente não venha se repetir. E quando é uma coisa que foge ao controle da natureza, assim mesmo a empresa precisa de lançar esse plano de contingência. É muito comum, principalmente quando a gente fala de gestão da qualidade, é muito comum acontecer aqueles recalques, né? A empresa fez algum produto que mais tarde aquele produto fabricado, acontece muito em carro, né? Aquele produto fabricado pode ocasionar alguns acidentes, alguns imprevistos, e a empresa, através do seu plano de contingência, ela antecipa o problema e anuncia, né, a troca do produto, a troca ou de um lote do produto que veio apresentar defeito. Então, isso é o plano de contingência. Arranha a imagem da empresa? Sim, arranha. Eu acho dificilmente não arranhar a imagem da empresa, dependendo da situação, né? Igual, por exemplo, há pouco tempo aconteceu em Belo Horizonte, há pouco tempo, eu não sei porque o tempo passa tão rápido, eu acho que foi há pouco tempo. Aquela questão daquela cerveja que estava, né, as pessoas que estavam bebendo e estava falecendo e estava trazendo alguns transtornos. Eu esqueci o nome da empresa, mas provavelmente vocês vão lembrar. A gente não sabe ainda, eu pelo menos depois eu parei de acompanhar, não veio, o jornal para de falar, né? Parece que aqui no Brasil dá aquele boom e depois ninguém fala mais nada. Eu não sei o fechamento desse caso. Eu sinceramente não sei. Mas até o que eu sabia, então se eu estiver falando alguma besteira aqui, eu peço já de uma vez perdão, até onde eu estou sabendo, não era culpa da empresa. Parece que tinha um problema da refrigeração, que vazou, assim, quer dizer, é problema da empresa, mas às vezes é uma coisa difícil, né, de diagnosticar. Mas como eu estava falando da imagem, por mais que agora a empresa fala que descobriu o problema e que vai ser resolvido, que houve realmente uma falha e tal, eu tenho certeza que poucas pessoas têm coragem de voltar a tomar cerveja. Então você vê que são certas coisas bem complicadas. Então, é uma questão assim a ser pensada. Então, tem problemas que é difícil de solucionar, né? A empresa tem, mas tudo tem jeito, tá? Tudo tem, a empresa pode mudar nome, criar um marketing muito forte, alguma coisa ela poderá fazer, né? E deve fazer para mudar a situação. Tudo bem? Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar, né? Levando em consideração todos os possíveis problemas de uma empresa. Gente, estou gravando a aula, né? Já começou, são 8h36. Vou deixar a aula gravada. Eu não sei se vai ter a participação de aluno hoje, mas a minha intenção, né, como sempre, manter aqui o meu compromisso com vocês em relação às aulas. Queria mandar um recado para vocês. Eu fechei já a segunda etapa, depois vocês podem consultar a nota. Se tiver alguma dúvida que queira esclarecer comigo na próxima aula, vocês podem entrar em contato, tá? Alguma dúvida em relação à avaliação. E agora nós vamos começar aqui a preparar para a nossa avaliação final, né? De semestre. Vamos fazer agora as revisões das aulas. Já a partir da segunda parte dessa aula aqui, já começo a fazer revisão.
né, de tudo que a gente viu, porque na prova final é cobrado tudo que a gente viu. Então, hoje, se Deus quiser, eu já inicio a revisão da aula na parte 2 da aula. Então, esse aqui praticamente encerra o nosso plano, né? Nossa ementa. Bom, o que é um plano de contingência e por que ele é importante, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando acontece algum problema para a empresa, se você não fizer um plano de contingência, o plano de contingência nada mais é do que uma parada para uma reflexão. Você se deixa levar pelo desespero e aquele problema se agrava. O problema que foi ocasionado, dependendo das ações que você for tomar, ele pode agravar, entendeu? Esse é o grande problema de quando uma empresa não se lança ou não se dá o trabalho de fazer um plano de contingência, tá? Então, é muito importante a empresa fazer esse plano de contingência. O plano de contingência, então, ele é uma parada para a empresa raciocinar, refletir, ver o que aquele estrago vai causar na sociedade, o que aquele estrago vai causar na imagem da empresa e quais são as ações que a empresa tem que fazer para minimizar esse estrago. Não acredito que consiga resolver todo o estrago, mas existe uma possibilidade de minimizar, certo? Isso é o plano de contingência. É possível viver sem ele? É possível, mas eu acredito que o fato de você não fazer um plano de contingência, você vai estar sendo envolvido emocionalmente pelo problema e provavelmente suas decisões não vão ser decisões racionais. Correto? Então vamos dar um prosseguimento aqui, né? O plano de contingência também ele é chamado... Fala, Joel, beleza? Boa noite. Hoje eu estou aqui com o tema plano de contingência, comecei agora, tá? Falei umas introduções aí, mas basicamente estou começando agora, tá? Plano de contingência é aquele plano que a empresa se lança para se proteger de problemas, né? Pode ser problemas de qualidade, né? Igual às vezes acontece da empresa fazer recal, entendeu? Então, a empresa às vezes precisa de fazer esse plano para poder minimizar os estragos na imagem dela, né? Então, é considerado também, é chamado de planejamento de risco, ou um plano de continuidade de negócios, ou plano de recuperação de desastre. Então, né, o plano de contingência pode ter esses outros nomes, mas com o mesmo significado. Uma vez que você causa algum estrago na sua imagem, você tende a buscar uma recuperação dessa imagem ou minimizar, né? Eu acredito mais na minimização do que na recuperação, é muito difícil. Eu estava até comentando, Joel, não sei se você lembra, naquela questão daquela cerveja de Belo Horizonte, eu esqueci o nome, acho que é Belo Horizontina. Parece que já tem muito tempo, eu já não sei, porque a gente vai perdendo a noção do tempo. Para mim foi pouco tempo, mas de repente já deve ter uns 2, 3 anos, não sei. A gente perde, pelo menos estou perdendo a noção. Aquela empresa dificilmente se recupera, né? Eu acho que eu, por exemplo, teria um receio de tomar aquela cerveja, por mais que ele possa falar que agora, né, não vai acontecer. Então, assim, a empresa vai fechar? Não, de repente, eu não sei que fim que deu aquilo, tá, Joel? Eu até comentei isso no início do vídeo. Mas o que pode acontecer é mudar o nome, mudar a razão social, fazer um trabalho violento de marketing para tentar continuar os seus negócios, né? Parece que você caiu, voltou, né, João? Então, vamos lá. Prosseguindo. O plano de contingência, então, ele é um documento onde são definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização para atender uma emergência e também contém informações detalhadas sobre características das áreas ou sistemas envolvidos. Bom, conforme eu falei, vamos supor que você faz um produto que gere um problema para a sociedade, para o seu consumidor. Se você não fizer o plano de contingência, você vai estar envolvido emocionalmente com esse problema. O plano de contingência é uma reflexão. Peraí, o que eu posso fazer para minimizar? Como que eu posso fazer para resolver? Como que eu posso agir para que eu possa minimizar o estrago da minha imagem? Que ações que agora eu vou fazer? Então, o plano de contingência é importante. É você criar um gabinete de crise. Você cria um gabinete de crise e ali você tenta resolver os problemas da empresa. É uma situação muito ruim, né?
É uma situação que eu não desejo para nenhum de vocês passar, mas pode acontecer, então você já tem um conhecimento aí de criar esse gabinete de crise, né? Que você reúne aí os grandes profissionais, as pessoas com muita experiência, para você ouvir as pessoas, né? É uma situação atípica, né? Então, é necessário ter muita tranquilidade para agir, para não piorar o que já está ruim. E aí, depois que você reúne as pessoas, define, debate, toma decisão, você cria um documento, né, com o intuito de organizar, treinar, orientar, agilizar, facilitar, né, e principalmente uniformizar as ações, porque agora é hora de apagar incêndio. Agora não é hora de muita democracia, não. A democracia é só naquele momento ali em que você está fazendo ali os debates, as reflexões, uma vez que fechou o documento, agora todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Todo mundo tem que centralizar numa pessoa, uma pessoa fica responsável por tudo, normalmente é o presidente da empresa, e todo mundo falar a mesma língua, todo mundo defender a mesma ideia. Tudo isso para que não crie-se comunicações atravessadas, né? Para que a empresa possa tentar minimizar todo o estrago. Bom, esse plano de contingência, ele tem o objetivo maior, de descrever as medidas que serão tomadas por uma empresa, né? Incluindo ativação de processos manuais para fazer com que os seus processos vitais voltem a funcionar plenamente ou num estado minimamente aceitável o mais rápido possível. O que acontece? Hoje em dia nós sabemos que as empresas estão hoje na indústria 4.0, então tem muita coisa que funciona, né? Mesmo os processos todos são automatizados, robotizados. Mas vamos imaginar que a empresa sofre um ataque de um vírus, um hack, né? E aquilo começa a atrapalhar todos os processos de informação, e você começa a perder informação, e você já está num voo, quando eu falo voo, é um modo de falar, né? Um voo cego, e você já não conhece mais como que as coisas estão funcionando. Então, muitas vezes é preciso fazer processos manuais para ativar pelo menos aqueles processos que são vitais para que a organização volte a funcionar, até resolver a questão do vírus e tal. Há pouco tempo, agora eu acho que há pouco tempo eu fiquei sabendo que uma empresa, que eu não vou citar nome, porque agora eu me lembrei, eu ia falar, mas eu me lembrei que a pessoa até me pediu sigilo, uma empresa aqui em Cataguases, ela sofreu ataque de vírus, hacking, e o sistema dela, o pessoal teve que trabalhar sábado, domingo, fazer hora extra, tudo para tentar restabelecer, né, o sistema deles de informática. Aí você pensa, pô, mas isso é sistema de informática, isso vai atrapalhar a área financeira, contábil? Não, mas pode atrapalhar a área de produção, porque hoje também está tudo muito ligado a sistemas. Todo o processo de produção, ou toda a informação do processo de produção que você adquire, está ligado em processos, né? Bom, gente, com isso, né, você ativando ali o processo manual, você evita uma paralisação prolongada, né, que possa gerar maiores prejuízos à corporação, como, por exemplo, fuga de acionistas. Olha só os problemas que pode acontecer com uma empresa que tem a sua imagem arranhada por qualquer motivo. Fuga de acionistas, perda de receita, sanção governamental e problemas jurídicos para os dirigentes. Então, só eu relatei 4, mas tem muito mais, né? Tem a questão da imagem da empresa perante a sociedade, né? Tem a imagem da empresa perante os funcionários, a falta de respeito que a empresa hoje vai adquirir, né? Igual, por exemplo, se você pensar na Vale, era uma empresa que era o sonho e é o sonho de muita gente trabalhar. A Vale, por exemplo, ela era de uma região em que todo mundo dependia dela. Então, eu tenho certeza que quando a Vale se instalou lá, deve ter sido uma alegria para aquela cidade, né? Provavelmente gerou emprego, gerou renda, porque quando você instala uma grande empresa numa região, você movimenta toda a economia, você movimenta a economia dos barzinhos, das lojas, dos supermercados. Então, todo mundo fica em torno de uma grande empresa. Então, uma grande empresa é sempre bem-vindo.
Mas assim que aconteceu o estrago, começa todo mundo criticar, entendeu? Todo mundo critica. Eu também não estou aqui defendendo, não. Só estou comentando. Que aí a empresa perde aquele respeito, toda aquela admiração vai por água abaixo. Então a empresa tem que fazer agora um trabalho aí de recuperação da respeitabilidade, né? E tentar fazer um termo de ajustamento de conduta, de modo que aquilo não tenha recorrência, né? Para que a empresa possa tentar minimizar todo esse estrago. Ah, perdeu vida, não volta, né? Infelizmente mesmo. Por isso que eu falei que a imagem nunca mais ela volta a ser a mesma. Pode, conforme eu falei, minimizar, né? Porque as pessoas, só quem perdeu mesmo a família, eu nem tenho aqui o direito de estar falando isso, mas quem perdeu a família sabe a dor que está sentindo e com certeza essa pessoa deve ter muita mágoa. Por mais que a empresa vá, indenize, por mais que a empresa vá e faça uma casa nova, por mais que a empresa recupere a área degradada, né, a área ambiental, por mais que a empresa, e ela tem feito isso, né, a gente está vendo, está investindo, tal, mas ela não tem condições de fazer uma vida, ressuscitar uma vida, né? Então, é por isso que eu falei, o plano de contingência, ele não visa recuperar 100% a imagem da empresa, mas visa minimizar um pouco do estrago, tá? Bom, outra questão, né, que a gente está falando aqui, ó, evitando uma paralisação prolongada e prejuízo como fuga de acionistas, grandes perdas de receitas, sanções governamentais, problemas jurídicos e tem mais. Abordagem maliciosa da imprensa, porque numa hora dessa vira sensacionalismo mesmo, aí as pessoas começam a perder controle, né, por isso que eu falei que a empresa em si tem que estar fechada, tem que deixar uma pessoa só responder pela empresa, porque fazendo isso, ainda assim, a gente acaba tendo a empresa que as abordagens da imprensa normalmente são maliciosas mesmo, porque a imprensa, queira ou não, a imprensa vive de notícia ruim. Nós temos uma tendência a ser atraído por notícias ruins. Não, você não vai abrir um jornal nunca na sua vida e o jornal só vai trazer notícia boa. A maioria dos jornais só trazem notícias ruins, né? Já faz parte. Nunca, dificilmente eu vi algum jornal ou telejornal, e aqui eu não estou falando da imprensa A, B, C, elogiando algum, alguma decisão de política. Nunca se elogia, é só crítica. Faz a gente até ficar um pouco descrente com tudo. Então a gente tem que aprender também a discernir muito isso, tá? Porque o que vem de jornal hoje, infelizmente, é notícia ruim, né? Você não vai ver lá que saíram 14 pessoas de madrugada às 4 horas da manhã para distribuir sopa, ou pode até ver, mas não vai ser um chamativo, vai estar lá no jornal, mas na página pequenininha e tal, né? Hoje de manhã, 14 pessoas do Centro Espírita tal foi distribuir sopa na Avenida Paulista agora no inverno para as pessoas de baixa renda. Você vai ver isso. Pode até ver no jornal, mas bem pequenininho. Não vai estar isso na manchete. Na manchete vai estar assim: garota de 9 anos foi estuprada pelo padrasto. Infelizmente. E aí é o que vai chamar a atenção, né? Então, a imprensa, ela vive mesmo de essas abordagens ruins. Então, ela vai procurar, vai fuçar tudo que ela puder para piorar mais a imagem da empresa, que já não está boa, né? E outra coisa, fuga de funcionários para os concorrentes, né? Aí os funcionários também assustam os funcionários. E em casos extremos, até o fechamento da empresa. Certo? Às vezes acontece. Gente, os incidentes mais comuns que causam contingências nas áreas de sistemas, né? É o vírus, aqui não é o vírus do Covid, não, tá? É o vírus do sistema mesmo. Enchentes, incêndios, rebeliões, greves, terremotos, tsunamis, furacões, falta de energia, ataques de hacker, vírus de computador, vazamento químico, né? Outros incidentes mais comuns são sabotagem, atentados terroristas, acidentes, erros humanos. Então, olha quanta coisa foi falado nisso aí. Nós falamos bastante coisa. Vamos repetir? Olha só. Quantos problemas que a empresa está vivendo? Um vírus, uma enchente,
destrói alguma coisa, aí a pessoa não quer saber se a empresa deu enchente, né? Infelizmente, deu enchente e aí você ferrujou uma peça lá e vendeu aquela peça lá e o cara viu que está ferrujado. Entendeu? Então, é um problema. Às vezes tem rebeliões na empresa, tem greves, terremotos, tem falta de energia, uma quebra, tá vendo? E tem aqui a sabotagem também, tem sabotagem, né? É o que a cervejaria estava suspeitando, né? Houve essa conversa. Eu não sei que fim que deu, sabe? Eu não sei mesmo, porque, igual eu falei, a imprensa, quando as coisas estão no auge, a gente vê as informações pela imprensa, mas depois eles não te dão satisfação e até hoje a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei, talvez vocês possam até saber. Eu não sei qual foi o fim daquela questão daquela cervejaria Belo Horizontina. Bom, gente, os planos de contingência eles devem se concentrar nos incidentes de maior probabilidade e não nos catastróficos, que normalmente são menos prováveis de acontecer. Pode acontecer, mas eles são menos, tá? Então a gente tem que atuar nos incidentes de probabilidade maior de acontecer. Igual a nossa região aqui, nós temos muita enchente, né? Tanto Cataguases quanto Ubá, vai chegando essa época assim, ó, o comerciante tem que ficar esperto, já tem que ter um plano, né? Será que eles têm um plano? Se começar a inundar o rio, o que eles podem já fazer ou agir para evitar danos, evitar prejuízo? Todo ano se repete e todo ano as pessoas acabam perdendo algumas coisas, tá? Não estou aqui também julgando nada, porque eu não sei, né? Eu não sei porque deve ser uma coisa muito difícil mesmo, né? Eu sei que a enchente costuma vir muito rápido, mas é preciso, né, de ter esse plano de contingência. Uma outra coisa que me chama muita atenção aí em Iubá é a falta de água. Toda época, em setembro, que é uma época mais seca, esse ano, graças a Deus, me parece que não teve, né? Mas todo mês de setembro falta água. Mas será que isso não está errado, não? Se alguém já pensou, eu sou muito chato, sabe? Alguém já pensou nisso? Não era para acontecer, não. A gente não pode errar duas vezes. Errar uma vez ainda tudo bem, pode acontecer. Mas errar duas, três, quatro, todo ano você ter que passar por problemas, poxa. Aí eu já estou falando a nível de políticas públicas, entendeu? Todo ano tem seca em Iubá, em setembro, né? A ponto de muitas vezes a gente não poder nem ter aula. Já aconteceu porque não havia água na faculdade, não havia água para lavar banheiro, não é? Agora, vocês sabe que uma coisa que pode acontecer, gente? Agora veio isso na minha cabeça aqui agora. Quando acontecer agora, olha, eu acho que nós vamos ter aí não sei se vocês pensam a respeito disso. Eu estou pensando aqui, veio na minha mente agora. Confesso que foi agora, não foi planejado, não. Eu confesso que nós vamos ter aí um, um legado da pandemia. Algo de positivo da pandemia nós vamos tirar. Agora vem na minha cabeça, por exemplo, o dia que faltar água na faculdade, a gente pode fazer um Zoom aí, dar uma aula para vocês. Quando acontecer falta de alguma coisa que a faculdade, na estrutura física, não puder atender, nós já podemos usar. Quer dizer, vai ser uma coisa provisória, né? Então o professor pode, gente, olha, está faltando água na faculdade, então a gente pode fazer aqui o ensino remoto. Vai ser uma coisa mais rápida, né? Então uma coisa assim que vai suprir somente um dia, ou dois, ou até normalizar a questão da água. Então, aqui vem na minha cabeça, tá vendo? Pode ser, porque é engraçado porque eu dei um trabalho para uma outra turma de uma outra instituição de ensino, e eu pedi qual o legado da pandemia, qual o legado que a gente pode tirar da pandemia. E ninguém havia pensado nisso, né? Eu coloquei lá os meus pontos, né? Reunião agora eu não vejo mais necessidade de fazer reunião presencial mais, não vejo mesmo. Se você se deslocar para uma reunião de 2 horas, não vejo. Pode ser que tenha, porque o brasileiro gosta muito da interação, mas necessidade não tem, não. A aula, tudo bem, né? A aula presencial, ela tem o seu valor, a gente está vendo aí, fazendo uma comparação, a gente percebe, né? Porque a aula remota, ela é só para suprir mesmo um problema, porque a aula remota ela é muito fria.
ela é muito... O professor tem pouca percepção do aluno, eu estou sentindo isso, então eu posso falar como professor. A gente sente pouca interação, né, de vocês, porque eu, na sala de aula, quando eu passo alguma matéria, por exemplo, eu ensinei para vocês Seis Sigma, que teve cálculos, eu não sei se vocês aprenderam, não dá para saber, entendeu? Não tem agora dentro de sala, eu garanto eu garanto mesmo, isso aqui eu posso falar de peito aberto, sem querer fazer um falso marketing. Eu sei quando o aluno sabe, quando o aluno não sabe, sem precisar de fazer prova. Na minha aula, observando, nos exercícios de sala de aula, eu falo direitinho que o Joel sabe, que a Vandérica não sabe. Vandérica, só um exemplo, tá? Quando você vê o vídeo, não me xinga, não. Ou que a Patrícia sabe, ou que o Oswaldo não sabe. Oswaldo, mesma coisa. Eu falo para vocês com certeza, tanto que muitas vezes eu separo os alunos e falo assim, olha, eu vou dar aula só para vocês agora. Entendeu? Infelizmente, eu não consigo fazer isso no ensino remoto. Eu lamento muito, eu queria ter conhecido vocês. Acho que vai terminar o semestre e a gente não vai se conhecer pessoalmente. Né? Tinha muitas coisas planejadas que tornaria a aula mais dinâmica, tornaria a aula mais prática, mas também agora não é hora de lamentar, né? É porque as coisas vieram na minha cabeça, mas é uma forma que vocês... É um plano de contingência da faculdade, o ensino remoto. Então, nós temos mesmo que agradecer e continuar. Paralelamente, determinado tipo de falhas com alta probabilidade de ocorrência podem, pelo tipo de duração de seus efeitos, não justificar qualquer medida de contingência. É uma situação um pouco complicada isso aí, né? Depende muito do efeito realmente que o problema vai causar, né? Tem problemas que, eu não sei se vocês sabem, mas tem problema que resolve por si mesmo. Talvez até se você não agir, vai ser até melhor, tá? Isso acontece muito. Eu não estou aqui agora, confesso que eu não estou aqui com nenhum exemplo na cabeça para dar para vocês. Mas pode acontecer. Às vezes tem algum problema que, se você não agir, você resolve, ele vai resolver por si mesmo. Então, nós temos que pensar nisso também. Aqui, gente, aqui estão alguns incidentes que afetaram grandes empresas, né? Em São Paulo, em 1974, teve um incêndio no edifício Joelma que ficou conhecido, né? E foi uma catástrofe muito grande, muitas vidas se perderam. Aqui, ó, em 1999, no dia 26 de março, o vírus de computador Melissa, né, atingiu a internet. No Brasil, o apagão de 2001, 2002, tivemos que fazer racionamento. Vocês nem eram nascidos, né, gente? Depois teve os ataques terroristas nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 11 de setembro. Depois, em Cuba, na Ilhas Caimã, Jamaica, teve o furacão Ivan, 3 de setembro de 2004. Na Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia, tsunami, 26 de dezembro de 2004. Esse aí também foi barra pesada. Em Londres, ataque terrorista, 7 de julho de 2005. No Brasil, na cidade de Nova Friburgo, houve deslizamento de terras e enchentes em 11 de janeiro de 2011, também foi bem grave. No Japão, né, terremoto e maremoto, 11 de março de 2011. E hoje, atualmente, no planeta, nós estamos vivendo aí o vírus do Covid-19, que iniciou mais ou menos em novembro de 2019, na China, né? No Brasil, mais precisamente em março, fevereiro, março, né? De 2020. E que está mudando, né? E que hoje as empresas tiveram que hoje criar um plano de contingência no atendimento, os bancos tiveram, né, que fazer alguma medida, as faculdades, né? Então todo mundo trabalhou aí nessa questão do plano de contingência. Tem muitos incidentes, né, gente, que não está aqui. Tem a da Samarco, tem a Samarco em Mariana, tem agora também naquela cidade ali, esqueci o nome, da Vale também, né? Me fugiu o nome, eu lembro mais de Mariana do que essa que foi a mais recente, né? Teve o fogo no Museu Imperial, e assim nós vamos vivendo aí de problemas e problemas. Vamos aprender agora, então, confeccionar um plano de contingência, né? Os procedimentos mais simples são manter backup regular dos dados, né? Guardar, né? Manter um site de contingência sempre atualizado para poder passar
as informações, né? Possuir ferramentas seguras para acesso aos dados remotamente, para caso da impossibilidade de chegar até o prédio da empresa, né? Então, por causa de bloqueios nos sistemas. Então, isso aí são algumas coisas que podem ser feitas. Sempre ter cópias completas e atualizadas de servidores vitais para o funcionamento da empresa, o contato dessas pessoas, né? Manter senhas em local seguro, de fácil acesso às pessoas-chave da empresa, no caso de uma emergência. Até na vida pessoal, gente, a gente às vezes tem que ter plano de contingência. Vou contar um caso para vocês aqui que foi uma coisa muito interessante. Eu tive, né, vocês devem me conhecer da faculdade, pelo menos de vista, né? A gente já não teve aí um conhecimento próximo. Eu sofri um problema de saúde em 1999, 18 de junho de 1999. Eu parei de andar e hoje recuperei parcialmente. Eu puxo da perna, né? Eu tenho as pernas dormentes e eu tenho, sim, por exemplo, eu gostava, já comentei, gostava muito de jogar futebol, não posso mais, né? E ando com uma certa dificuldade. Mas foi a única sequela que, graças a Deus, ficou, né? Poderia ter ficado pior pela intensidade que foi do meu problema. Mas é engraçado que a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente, entendeu? Mas foi uma coisa tão interessante que no dia anterior, foi uma coisa, gente, se vocês me perguntar como é que eu pensei nisso, e aí vocês podem até um dia perguntar à minha esposa se houver uma oportunidade, né, às vezes numa festa, para falar que eu não estou mentindo. Dia 17 de junho, eu cheguei da faculdade, eu estava fazendo a minha segunda faculdade. Cheguei tarde, minha filha tinha 1 ano, isso já tem 22 anos, que minha filha tem 22, né? Então tem 21, que ela tinha 1 ano. Eu cheguei, era às 10 e pouco da noite, peguei ela, brinquei e tal. Depois eu estava um calor. Aliás, desculpa, estava frio, porque era mês de junho, né? Mas não sei por que eu coloquei um colchonete no chão, né? Eu gosto muito de ver televisão deitado no chão, mesmo que eu não sei porque estava frio, mas eu fiz isso. Eu não recordo o motivo, mas eu fiz. Talvez mania. Eu deitei assim no chão, fiquei vendo televisão, minha mulher deitou do meu lado, fiquei conversando com ela. Eu comecei a falar, cara, sem vir do nada. Falei, ó, se eu morrer, ó, a minha senha é essa, não sei o quê. Ainda minha mulher assustou, falei, para com esse assunto, eu tinha 30 anos, para com esse assunto. Eu falei assim, não, André, a gente tem que conversar sobre isso, sabia? A gente nunca conversa, você nem sabe a minha senha, porque a gente não tem conta conjunta e tal. Ah, sabe se aconteceu uma coisa? Gente, eu não estava pressentindo nada, isso aí, se eu falar isso aqui, eu estaria mentindo para vocês. Mas onde que eu quero chegar? Eu fiz um plano de contingência sem querer, cara. Por uma intuição que veio assim do nada mesmo, tá? Se você alguém fala assim, professor, você pressentiu, você estava angustiado, nada. Porque, inclusive, essa doença ela não manda sintoma, ela acontece de um dia para o outro. Eu não tinha sintoma, eu era saudável, normal. Eu tinha até um futebol programado para o final de semana. Estava disputando um campeonato. Normal, não foi intuição, simplesmente eu quis falar isso, não sei, do nada. Mas aí você vê, eu fiz um plano de contingência. Então, às vezes, na vida pessoal também é necessário. Hoje, a minha esposa sabe, eu falo, olha, tem um arquivo tal ali, que ali está minhas senhas, né, agora. Aí, de vez em quando, hoje, ela mesma fala, tanto ela quanto eu. Hoje, ela fala assim, quando eu conto, amor, ó, eu fiz isso no banco, eu tenho isso, a gente hoje conversa. Porque antes, a gente não conversava, não. Eu ia no banco, resolvia minhas coisas, ela resolvia dela, né? Gente, o plano de contingência ele deve ser desenvolvido envolvendo todas as áreas sujeitas a catástrofes, né? Tanto as áreas de sistema de informática, quanto de negócio, quanto a produção, né? A área tecnológica, a área da informação da organização. Então, tem que envolver todo mundo, né? Seus itens deverão estar todos documentados e a atualização dessa documentação deve ser feita sempre que necessário. Testes periódicos no plano também são necessários para verificar se o processo continua válido. O detalhamento das medidas deve ser apenas o necessário para sua rápida execução, sem excesso de informações que podem ser prejudiciais numa situação crítica. Bom, gente, numa hora dessa, objetividade. Temos que ser objetivos, não podemos florear demais, né? Um plano de contingência mais elaborado normalmente tem um custo elevado, pois envolve alocação de pessoas, site alternativos, hardware, redundante, né? Então, o site alternativo possui recursos menores que o de produção.
visando também reduzir custos, né? Você não vai ficar gastando também demais com a questão do plano de contingência. Então, a partir de uma análise, é possível relevar o que é realmente importante para a empresa, comparando os custos para se criar contingência de um determinado item e o eventual prejuízo gerado pela falta de contingência desse mesmo item. Para se criar um plano de contingência mais eficaz, normalmente as grandes empresas utilizam as regras abaixo. Identifica o processo, avalia os impactos, identifica riscos, define cenários, possíveis falhas, pode usar até o FEMEA, né? Para se criar um plano de contingência mais eficaz, normalmente as grandes empresas utilizam as regras abaixo. Identifica medidas para cada falha, define ações, estima os custos da medida, define forma de monitoramento após a falha. Então, aqui é tudo que nós estudamos, porém, usando em cima do plano de contingência. Para se criar um plano de contingência mais eficaz, normalmente as grandes empresas utilizam as regras abaixo. Define critérios de ativação do plano, o responsável para ativar o plano, identifica os responsáveis em alocar as medidas definidas, define formas de reposição do negócio aos moldes habituais. Terminamos a primeira parte. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe vocês, né? E vamos tocar aí. A próxima aula vai ser de revisão. Beleza? Joel, muito obrigado pela sua presença. Tá? Já são 9h08, então a aula começou 8h30, dá uns 40 minutos aí. Vou encerrar aqui e daqui a pouco a gente começa a segunda parte da aula, tá bom? Joel, forte abraço.